Amigos, no vídeo anterior vocês já viram da onde surgiu a nossa carpintaria e marcenaria, né? Então, agora eu vou me aprofundar um pouco mais na história da marcenaria. Mas para falar da marcenaria, eu preciso contar um pouco sobre a carpintaria, que foi onde tudo começou. Por quê? Vamos voltar de novo lá atrás e na Europa. Então, um tempo ainda quando não existia escolas profissionalizantes, existia o carpinteiro. E o carpinteiro era aquele camarada que fazia a casa desde o telhado, desde o alicerce até o telhado, né? E isso implicava em vigamentos estrutural, janelas, porta, escada, assoalho, o telhado e mais alguma coisa que talvez eu tenha esquecido. Inclusive os móveis também eles que faziam, de uma maneira um pouco mais rústica, mas eram eles que faziam. Bom, até aí não tinha as escolas. Com o tempo também lá, com a evolução, surgiram as escolas e junto com elas as especializações. Então é mais ou menos, para vocês terem ideia, como a história do médico, por exemplo. Antigamente só existia o médico. Com a evolução e com o tempo começaram a surgir as especializações. Cardiologista, urologista, que é o meu caso, e algumas outras que vocês já conhecem. Bom, então, quando surgiu as escolas e a necessidade de uns móveis melhor, surgiu as especializações, sendo uma delas o marceneiro, que era o especialista em móveis, tá? Isso tudo lá na Europa. Quando vieram para cá os portugueses e fizeram a sua colonização, lá já existia escola. Aqui no Brasil, existia alguns lugares onde alguns mestres ensinavam as pessoas a fazer as coisas. Não era bem uma escola, tá? Bom, mas aqui no Brasil, em São Paulo, a primeira escola profissionalizante surgiu em 1911. Antes já havia, que nem eu disse, alguma cursos, mas não era nada oficial. Escola profissionalizante surgiu em 1911. E ela se chamava Escola Profissionalizante Masculina. E, se eu não me engano, existia a feminina também. Então, com isso, com o surgimento dessas escolas aqui no Brasil, quem eram os mestres das escolas? Os portugueses e os italianos. Então, os portugueses davam aula de carpintaria e os italianos de marcenaria. E aqui no Brasil ficou uma miscelânea assim. A casa toda era estilo português e os móveis estilo italiano. Ficou essa miscelânea. Mas dava tudo certo, né? Bom, até aqui vocês entenderam, né? Então, agora, com o surgimento da marcenaria, surgiram outras especializações. E quais eram elas? Primeiro, o torneiro. Vocês já sabem o que é serviço de tornearia em madeira. Tinha também o entalhador ou escultor, mesma coisa. E no caso do entalhador, o escultor, todo o serviço que ele fazia, esse aqui, ó, tenho aqui uma pecinha, isso aqui é uma pecinha da década de 20, tá vendo? Entalhada a toda mão, logicamente, e existia uma regra naquele tempo nas escolas que o acabamento desses relevos que é feito aqui não podiam ser lixados. O profissional só fazia tudo
como se falava naquele tempo, no ferro, ou seja, o acabamento era dado só com formão e goiva. Não podia se lixar, a não ser que fosse alguma parte lisa, corrida, aí tudo bem. Mas onde havia os entalhes, não podia ser lixado. Era tudo acabado no formão ou nas goivas. Que, aliás, a ferramenta deles, vou falar uma coisa, era uma infinidade de ferramentas. Goiva esquerda, goiva direita e outras coisas mais. Bom, além do torneiro e do entalhador, surgiu também o embutidor. O embutidor nada mais é do que o marqueteiro ou marcheteiro. Ele lidava tanto com folhinhas finas para fazer os desenhos, como também com madeirinhas de 5 milímetros, um pouco mais, um pouco menos, dependia muito do trabalho. E eram eles que faziam os parquetes e as incrustações nos móveis, porque houve um tempo que alguns móveis eram incrustados com pedras, inclusive aquela madrepérola, ou mesmo com metais, ouro, latão, bronze ou qualquer coisa parecida. Metais em gerais. Essa era a função do embutidor, que a gente conhece como marqueteiro, que é o mais comum. Aí eles faziam também aqueles lindos parquetes, tudo com desenhos geométricos, trabalhado. A função deles era saber casar as folhas ou as madeiras, dando cor e destaque e tal. Era um serviço bem delicado. E o outro era o polidor. O polidor nada mais é do que o que a gente chama de lustrador. E naquele tempo, todos os móveis tinham 3 tipos de acabamento, sendo os principais o encerado, o polido e, muito raramente, o envernizado. E o envernizado era verniz copal que se usava, tá? O polidor, o lustrador, no caso do tudo tinha o seu preço também, né? Quando era só encerado, era mais barato. Quando era polido, era mais caro. O encerado nada mais era do que cera de carnaúba diluída em terebentina ou água rasa e passado no móvel. Mas antes sempre era dado uma queimada na madeira, ou com o verniz boneca, ou então com uma calda fina de cola, que era para poder arrepiar a madeira e eliminar tudo aquilo ali. Dava-se a lixadinha, aí depois dava-se a encerada. Esse era o processo mais simples que tinha, tá? Pegando meu papelzinho aqui para não esquecer de nada. Bom, então foi isso daí. Agora o que acontece? O móvel polido era aquele que era o acabamento feito com a goma laca, verniz boneca, asa de barata, seja o nome que for, né? Esse era o mais difícil e o mais complicado e o mais demorado também, porque o processo de você envernizar a boneca não é pelo processo acumulativo, ou seja, quanto mais você passa, mais brilho você vai ter. Não é assim que funciona. É por polimento, o nome já diz, móveis polidos. E ele era polido com o verniz boneca. E o processo é dificílimo. Eu tive um grande mestre em polimento me ensinando, o lustrador, né? E, olha, era complicado, não consegui pegar a mão de trabalhar com aquilo. E se você não trabalha direito com aquilo, você corre 2 problemas. Primeiro, um mau acabamento, é lógico. E segundo, excesso de verniz na peça. Porque é o que eu falei, não é por processo acumulativo e sim de polimento. E para isso precisa ter uma mão e um treino muito grande. Bom,
Dito isso daí tudo, eu só quero que vocês saibam que tanto na carpintaria também, que houve outras especializações, assim também como o carpinteiro naval, o carpinteiro de obras e algum outro que agora não estou lembrando, mas foi assim que surgiram as especializações. Tá certo? Eu agora, eu estou sempre fazendo de maneira bem resumida para não ficar cansativo. É lógico que tem muito mais história, né? A marcenaria e tal, mas ficaria muito longo e muito detalhado, acho que não tem necessidade. Feito assim, acho que deu para vocês compreenderem como é que surgiu a marcenaria e tudo mais. E esses outros detalhes, esses nomes que eu falei, era tudo como era o embutidor, que na realidade a marquetaria ou marquetaria em italiano, marchetaria em português. E o polidor, que a gente chamava de lustrador, tá? Eu recebi agora há pouco tempo uma pecinha, é um móvel de escritório com uma porta. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque no finalzinho vai ter um vídeo mostrando a peça, tá? Então, ela apresentou um defeito e tal, e o rapaz me indicaram para ele porque ele estava tendo dificuldade em alguém que consertasse aquela parte. Eu não lembro o nome desse tipo de portinha de correr, mas se eu lembrar, mas também isso aí não vai vogar muito. E eu quero mostrar para vocês, eu vou fazer um passo a passo com essa peça, que é um porta-papel de 1940. Mas é uma peça feita de forma industrial já, era feita por fábrica de móveis, que naquele tempo já existia. Então eu vou mostrar um passo a passo de como desmontar essa peça para consertar o que eu vou fazer, que depois vocês vão ver. E quero tentar também mostrar para vocês como diferenciar. No caso dessa peça foi fácil. Quando eu fizer o vídeo vocês vão entender melhor. Foi fácil de identificar que foi feito por fábrica e não por marceneiros particular. Mas eu quero tentar mostrar para vocês como seria essa peça feita, mostrando ela como ela foi feita pela fábrica e como seria feita por um marceneiro particular sobre encomenda. Os detalhes e as diferenças, tá? E vou deixar aqui também uma perguntinha no ar, que no decorrer dos outros vídeos eu mesmo vou responder. Mas só para vocês irem pensando um pouquinho, eu pergunto para vocês, vocês sabem por que os móveis antigamente eram escuros? Todos os móveis eram escuros, inclusive eram feitos com madeiras claras que muitas vezes eram escurecidas. É o caso do mogno, do carvalho nosso nacional e alguns outros, tá? Então eu vou deixar essa pergunta no ar, mas no decorrer dos vídeos eu vou explicar também o motivo de ser feito com madeira escura, ou por que eles escureciam a madeira. Não era modismo não, tá? Já vou adiantar que naquele tempo não tinha essa de modismo, né? Bom, agora no final eu vou colocar o vídeo dessa pecinha que eu vou fazer os próximos vídeos num passo a passo mostrando ela, tá? Tá bom? Amigos, obrigado, espero que tudo que eu falei seja de alguma maneira útil, tá bom? Obrigado. Amigos, eu voltei porque é aquele tal negócio, como eu não sigo um roteiro, eu esqueço de alguns detalhes que eu acho que é importante. Então, é um pedacinho a mais de vídeo que eu vou juntar com esse que vocês assistiram aí, para explicar um pouquinho melhor. Então, vocês perceberam que o marceneiro, o antigo, essas outras profissões que eu citei, o torneiro, o embutidor, o polidor, o entalhador, bom, eram tudo profissões correlatas ao do marceneiro. Então, vocês têm que pensar que eram aqueles móveis que se faziam, né, lá, Luís XV, 15, o tempo da, da, a,
Puxa, esqueci. Bom, vocês têm que se acostumar com ele. Eu também esqueço as coisas na hora mais importante. Mas é aqueles móveis antigos. Então não era só o marceneiro. Na realidade, a função do marceneiro, o projeto, se não fosse de algum arquiteto ou qualquer coisa parecida que fizesse o projeto, aí vem para o marceneiro e o marceneiro executa, era o próprio marceneiro, porque ele também tinha que entender de desenho, que projetava o móvel. Então, era dessas duas maneiras, ou o próprio marceneiro, ou recebia algum projeto de alguém para fazer aquele serviço. Mas eram serviços tão elaborados que dependiam, né? Porque se o marceneiro fosse ser marceneiro, torneiro, lustrador, embutidor, não ia dar conta, né? Ia levar quanto tempo para fazer uma peça daquele estilo, né? Mas era uma época que era com menos recursos, mas os móveis eram muito mais elaborados. Hoje, os móveis são mais simples e sem elaboração nenhuma. Existia muita técnica também de construção, que é importante, que com essa pecinha, que vocês vão ver agora o vídeo, eu vou tentar passar para vocês. Que é lógico, devido à evolução, eu entendo isso, não houve necessidade, se perdeu. E alguma coisa que se conhece hoje em dia é passada de forma distorcida, vai. Mas é assim mesmo. E esqueci também de falar que o lustrador, o grande lustrador que havia e eram raros, os grandes lustradores, eles eram chamados de lustradores de piano. Então, quando você queria se referir a um bom lustrador, você fala, não, aquele é lustrador de piano. E acredito que vocês devem ter entendido por quê. Porque antigamente os pianos eram lustrados por lustradores, não era revólver, não era PU, PH, PD, PC do B e por aí afora. Era na mão, no verniz boneca. E para chegar num acabamento de piano, o camarada precisava ser muito bom. E eram muito raros, tá? Gostaria muito, por exemplo, o entalhador tinha um tipo de bancada, o lustrador tinha outro tipo de bancada. A bancada do entalhador em fábrica era de um tamanho que trabalhava 4 entalhadores, 2 de um lado e 2 do outro, para poder produzir, né? Mas é isso. O que eu quero dizer é que a história da marcenaria é bonita, tá? Se perdeu foi as técnicas de se fazer as coisas, só isso, mais nada, tá bom? E nessa peça eu vou mostrar esse negócio de madeira maciça em móveis. É importante, mas não é como hoje em dia é passado. E com essa peça acredito que eu vou conseguir passar tudo isso. E outra coisa, eu como sempre, eu não estou ensinando nada, eu não tenho infelizmente esse dom, sou confuso para explicar as coisas, eu estou compartilhando só com vocês aquilo que eu aprendi, só isso, não estou ensinando nada e nem nada, tá bom? Obrigado de novo, amigos. Amigos, a pecinha que eu comentei é esta. Ela é um armário de escritório e era um porta-papel. Apesar dela ser antiga, ela já é no processo de produção industrializada. Era a fábrica que fazia, não era marceneiro particular. E aí é o que eu quero mostrar para vocês. Vou tentar, né? Ver se consigo mostrar para vocês como diferenciar uma peça feita em produção ou um marceneiro particular, tá? Eu vou abrir ela lá para vocês verem melhor.
qual é o problema dela, que a pessoa está há muito tempo procurando alguém para consertar, mas não conseguia, até que me indicaram e aí veio parar comigo, e eu vou aproveitar essa peça para mostrar um monte de detalhe para vocês. Ela está com umas aberturas aqui na espiga, mas aqui é coisa mais simples de resolver. O problema maior é aqui, ó. Vocês estão vendo? Mas apesar dela estar quebrada desse jeito, ela funciona. Tá aí, amigos. Eu vou fazer um passo a passo e colocar para vocês, tá bom?